Saudações, eu sou William Moraes e este é mais um vídeo de relato de uma experiência com lucidez extracorpórea. E este relato é bem fresco, é de hoje. Hoje é, para mim, dia 7 de 2023, 7 de julho, e este vídeo é publicado no dia 8. É um relato que eu não escrevi, eu nem vou ter tempo de escrever, então aqui vai ser o registro dele. Eu tive essa experiência no meio da noite, então o final dela eu sei que aconteceram mais coisas, mas eu não captei, não trouxe para cá. Eu até tentei lembrar um pouco mais, porém eu não dormi em casa essa noite. Dormi na casa da Marina, porque ontem à noite teve aniversário de uma amiga. E nós fomos e acordamos com o despertador, porque ela tinha que dar aula, eu tinha que voltar, fazer um monte de coisa aqui em casa. E eu vou relatar a parte principal aqui e o porquê de eu estar trazendo este tema assim de imediato. Até também tem o fato de que faz um tempo que eu não trago algo mais recente. Eu dormi na casa dela e mesmo assim o ponto de referência para mim ainda foi a minha casa, e eu me vi lúcido já numa situação, numa região que provavelmente é geograficamente sobreposta à minha casa. Vocês vão entender no relato, mas eu já falei disso, de todas as vezes que eu dormi lá, ou praticamente todas. Acho que teve uma vez que não, mas eu não relatei aqui, que eu saí no apartamento dela mesmo. Quase todas eu me vejo saindo a partir da minha casa, porque é comum, aqui é o meu lugar de segurança, onde eu me sinto, né? Então é muito fácil eu transpor espaço, já que tempo e espaço no mundo tetradimensional é uma coisa muito fácil de manipular, de realocar, de, enfim, acessar e a partir daí sair. Dessa vez eu estava num lugar que eu não achei que fosse a minha casa. E de certa forma não é. Provavelmente, se estiver sobreposto, é em alguma camada, frequência, dimensão diferente, mas havia alguma proximidade por causa da continuidade que houve depois da experiência. Então, partindo do princípio, eu me vi no que parecia um salão, porque era muito grande, não tinha mesas nem nada. Havia muitas pessoas reunidas no que eu consigo definir aqui como um salão. E neste momento eu tive a percepção de estar fora do corpo. Foi quando, eu não sei se alguém percebeu isso, mas quando eu tentei me situar, um, um ser deste, né, uma dessas pessoas que estavam ali, arremessou em mim o que seria, o que parecia ser uma manta, porém mais plastificada, emborrachada. Para ser bem honesto, é como se ela fosse. Depois pareceu muito mais um sangue emborrachado, plastificado mesmo. Porque quando veio na minha direção para me cobrir, eu automaticamente mudei a rota dela de acordo com a minha vontade. Praticamente uma telecinese, aquela coisa de poder interagir, né, e modificar. Então eu falei, não vou ser coberto por isso que está vindo na minha direção. E eu estava perto da parede, bateu na parede, e assim que bateu na parede, deixou de ser tão vermelho quanto era quando veio na minha direção. Ficou mais escuro, como se fosse sangue seco, mas o tempo todo ela tinha uma forma de, de manta, de lona, sei lá o que era aquilo, mas grudou na parede, assim, de grudar mesmo. E eu
na verdade, não vi exatamente quem mandou a coisa, sabe? Foi tudo muito rápido. Vi que alguém, de muitas pessoas, lançou aquilo na minha direção. Então, eu peguei a coisa na parede e arranquei a coisa da parede com a intenção de falar: então, quem foi que lançou isso aqui em mim? Mostrar também que aquilo não teria poder sobre mim e eu arranquei com dificuldade, custei a despregar mesmo, tinha colado como um adesivo. E assim que eu tirei essa e me virei para tirar satisfações, veio outra e eu falei: não, a mesma coisa. E pregou na parede e eu arranquei também da parede, espreguei, iria com as duas, né? Falei assim: olha, não vai funcionar. Só que quando eu cheguei perto da pessoa, e foi bem difícil de espregar aquela coisa, ela grudou mesmo, assim, fui tirando quase que em pedaços, rasgando assim. Quando eu fui em direção às pessoas para tirar satisfação ou entender o que estava acontecendo, uma dessas pessoas falou que era só um teste para ver como eu me saía. E a princípio eu até engoli essa de considerar a possibilidade, tinha muita gente, tinha umas moças jovens assim, e o que o cara explicou é que todo mundo ali estava fora do corpo, as outras pessoas, parece que ele não, e que era um teste, era uma forma de treinar meus reflexos, como eu reagia e tal. Eu não estava indignado, eu não estava querendo brigar, eu queria entender o que estava acontecendo ali. E aí eu achei, né, a princípio você fala: ah, bom, bacana, tem mais pessoas aqui fora do corpo, potencial. O homem mesmo saiu de cena, ficaram aquelas meninas, moças ali, e eu conversei com algumas porque eu queria validar a experiência. E essa foi a conversa. Eu falei: gente, se vocês estão fora do corpo, a gente pode trocar contatos e validar essa experiência. Mesmo que alguém não lembre depois, se vocês não se lembrarem, caso eu entre em contato, tem como a gente chegar a uma forma de convencer de que aconteceu. Eu coloquei na minha cabeça isso faz um tempo, que eu vou desistir de tentar pegar número de telefone porque eu não decoro. São números, é muito grande. Na vida, se alguém chegar e falar: qual que é o seu número? E se eu perguntar e a pessoa falar o número uma vez, eu ficar repetindo, se acontecer muita coisa depois, é muito difícil eu guardar. Então, eu preferi tentar agora uma abordagem de: eu já estou conseguindo guardar nomes, porque na vida, aqui, eu tenho essa dificuldade também, estou me treinando, porque eu tenho uma ótima memória, menos para números e nomes, e meus amigos sabem disso. Eu não guardo memória, espaço na memória para isso. Enfim, é uma coisa de treino, né? Eu já falei disso aqui, que principalmente o nome de pessoas eu percebi que era importante, porque antes eu pensei: ah, se eu tiver que ver essa pessoa de novo, se for importante, se eu tiver que saber o nome dela, eu vou vê-la mais vezes e eu vou decorando com o tempo. Ah, depois de tantas vezes eu acabo guardando o nome da pessoa, porque se tornou relevante. Algumas pessoas que passam por nós na vida, você nunca mais vai ver, sei lá. Acho que eu me treinei a não gastar memória com isso e é péssimo. Mas agora eu estou trabalhando isso em mim. E eu já consigo guardar nomes. Então, eu estou tentando, e eu decidi isso essa semana, pegar o contato de Instagram, que geralmente é um nome, mesmo que seja uma variaçãozinha do nome. Um contato do Instagram, eu procuro a pessoa e mando mensagem para ela com alguma informação que ela me passar que ninguém mais saiba. E aí, conversei com as meninas nesse sentido de: podemos trocar informações, contato e depois validar essa experiência, que para mim é muito importante. Eu estou fazendo uma pesquisa, eu quero estudar isso, eu quero poder explorar e até mesmo mostrar para algumas pessoas que existe. É interessante. E aí elas falaram que sim, a princípio. Ah, interessante mesmo, sim, cordialidade, né?
E eu falei, então, me falem. Tinha umas 4 ou 5, assim, mais interessadas, os outros interagindo entre eles, mas interessadas em conversar comigo, um pouco me cercando. E eu falei, então, quem vai ser primeiro? Me fala aí, pelo menos se eu conseguir de uma, já tá bom. E aí elas enrolavam, tipo, ah, não, é bacana, interessante. E tentavam mudar de assunto, e eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Eu posso acordar a qualquer momento, qualquer um de nós pode acordar a qualquer momento. E nessa hora eu até senti que eu ia acordar, porque manter a lucidez lá por muito tempo às vezes é difícil. Depende da camada, frequência, dimensão que você está. E eu fiz um esforço para ficar. E nessa hora eu até olhei, tinha duas, assim, uma de cada lado, mais de frente para mim. E eu falei, foquei bem nelas e falei, por que que vocês não me falam? Já estava me dando aflição do que elas estavam enrolando. E aí um olhou para a outra assim e falou, então, é que a gente esqueceu nossas senhas, então a gente não tem nem olha, não tem acesso mais à conta. Nessa hora eu desconfiei de que elas nem estavam fora do corpo. Às vezes eu não consigo perceber o que eles estão pensando, e aí eu acho que depende muito do nível de desenvolvimento, do tempo que eles estão lá, do quanto se controlam, porque parece que ela conversava com a outra, mas eu não captava. Então estava rolando uma conversa paralela ali. E eu acho que não era um lugar legal de eu estar. Primeiro que eu fui atacado, como eu mostrei lucidez, tentaram me ludibriar. E eu falei, vou sair daqui. Não vou ficar aqui não. E quando eu saí desse salão, eu estava na minha rua. Por isso que eu falei que talvez, geograficamente falando, tivesse uma relação com o meu bairro, a minha casa, o meu ponto de partida cotidiano e reconhecido. E aí, na rua, eu vi, vieram outros que eu constatei depois que também estavam tentando me levar para algum lugar, porque eram amigos, ou tinha a forma de amigos, né? Um amigo até que morava no bairro aqui, não mora mais, parou com um carro e falou: Ó, oh, Will, vamos para tal lugar. E eu falei: Poxa, será que eles lembrariam da experiência depois, né? Eu já tive interações assim com a minha irmã e depois ela lembrou. Então eu entrei no carro e tinha. Eu sei as pessoas que estavam lá, mas não eram essas pessoas. Isso ficou claro depois. E aí, antes do carro sair, entrou mais uma pessoa, mais outra pessoa, e foram enchendo o carro assim, né? Eu olhei e falei assim: não, tem alguma coisa errada aqui. E saí do carro. Consegui sair, falei: não, espera só um instante. Falei: não vou ficar aqui não. Não, tentaram me convencer e eu saí do carro. E quando eu saí, o carro se transformou. Aliás, tem uma coisa estranha, porque metade do carro, quando eu saí, metade era carro e metade era um carro, mas parecia que ele tinha uma capa. Uma capa como se fosse super-herói, porque ela não era só um tecido jogado por cima. Ela tinha um corte de. Assim, o carro estava aqui, ela cobria essa parte aqui do carro e vinha aqui assim, fechando. Então era meio trapézio. E quando o carro andou, essa capa ondulou, como se ele estivesse, né, voando. E se afastou e alguém parou do meu lado e falou, você não vai lá mesmo não? Eu falei, não, não vou lá não. Tá tudo muito estranho aqui. E, e desci para a esquina. E quando eu desci na esquina, o carro ainda estava parado lá, ele se transformou, ele se dividiu em dois, se moldou em outra coisa,
e formaram dois seres que pareciam como leopardos, alguma coisa assim, mas lembravam, mas era mais como se fosse uma estátua, mas não estátua de cimento, assim, estátua de mármore, marrom, alguma coisa no sentido, porque o carro, na verdade, era meio amarelado, assim, era bege, enfim, mas com um tom mais puxando pro laranja. Se transformou ali naquilo que parecia um ser de pedra, dois seres de pedra desse jeito, mas que se moviam e vieram na minha direção, me atacando. E eu falei, não vou ficar aqui. Já desci a rua volitando, voando, né? E esses seres tentando me pegar e eu desviando deles no ar, né? E consegui me desvencilhar deles e me afastar o suficiente. Eu lembro até esse ponto de chegar em algum lugar que não tinha ninguém desses seres, assim, apesar de ser o meu bairro e ter pessoas passando, mas aparentemente desinteressadas em mim. Me desvencilhei deles, inclusive repelindo-os com essa coisa de como se fosse uma telecinese, né? Quando eles vinham para mim, eu girando no ar, assim, não, não vai, não vou com vocês e não vão me, me afetar, me atingir. E eu não queria perder a experiência, não vão me fazer acordar. E aí, por que eu trago essa experiência para vocês? Mais uma vez, eu digo que a projeção astral, a lucidez extracorpórea, pode ser vista por muitas pessoas como eu vou ver coisas que eu não quero, vai ter assédios que basicamente isso aqui foi tentativa disso, de me levar para algum lugar, tirar a energia de mim, me aprisionar temporariamente, porque eu acabo voltando para o corpo, toda noite a gente faz isso. E até tem relatos que eu evito trazer aqui, porque eu sempre penso que pode assustar algumas pessoas. Mas eu quero falar um pouco mais sobre isso, novamente, porque é coisa que acontece todas as noites. Estamos vulneráveis a isso, e eu falo que, mesmo eu que tenho lucidez aqui e ali, me vejo em situações que, putz, fui capturado, fui levado, estava sendo abusado. Teve uma experiência, vou só resumir aqui, eu tenho ela escrita, relatada direitinho, mas acho que eu não vou entrar em detalhes muito não. Só vou dizer que eu estava sonhando. Isso é curioso porque parece que tinha um ser que me induzia ao sono fora do corpo. E a gente pode dormir fora do corpo, tá? Tem gente que sai um pouquinho e fica dormindo ali, sonhando, mas desconectado do corpo físico porque é fisiológico, temos que sair. Quando perdemos o corpo físico, muitas vezes eles colocam a gente dormindo, que é uma forma de passar o tempo de recuperação, até mesmo para dar uma distanciada de uma fase pesada que é, né, sentida pelos entes queridos. E aí, quando eles despertam, já passou um tempo significativo e amenizou o impacto emocional. E aí tinha um ser desse que parece que era o responsável de me manter sonhando, talvez até induzindo, enquanto os outros drenavam energia de mim. E é com a boca, é como se fossem vampiros. Eu era ali o banquete. E aí eu, com a dificuldade de acordar, assim, parece muito Matrix, assim, sabe? Tem uma coisa induzindo você numa simulação, enquanto a máquina chupa a energia de você. E aí, quando eu saí do sonho para lá, que eu olhei, eles se assustaram, todos eles. Eu vi direitinho, estávamos num quarto, vi detalhes do quarto, olhei. Eram 5 homens, aparentemente jovens. Um deles falou: ele está acordando, sabe? Reclamando assim, tentando avisar os outros. Senti eles aumentarem a indução e acho que todos ali fortaleceram a coisa de me forçar a dormir. Eu falei: não,
não me desvencilhei daquilo ali, no esforço de fugir daquilo eu acordei. E é muito comum que nós saiamos em frequências muito próximas daqui, porque temos um corpo físico. É diferente de perder o corpo físico. Então, tá, ok. Por que estou dizendo isso? Pode até ser que pessoas saiam para lugares só maravilhosos e lindos, mas acho que a maioria não. Eu estou no meio termo, no que eu escalo de... Tem pessoas muito na vibração, né, baixa de tristeza, angústia, melancolia, porque a vida é difícil, blá blá blá, e outras condições também, né, fisiológicas. E tem aquelas pessoas que estão no nível que eu fico impressionado, aquelas de Instagram que você vê a pessoa lá em posição de meditação, de e tudo só musiquinha zen, e o gratiluz, né, que eles falam. Eu não estou nesse ponto, eu estou no meio termo aqui. Eu tenho os meus pesares, tenho os meus momentos de bater, mas estou me esforçando muito para ampliar minha compreensão, ter momentos leves, me divertir, fazer diferença positiva na vida das outras pessoas. Então eu estou ali no meio termo. E eu acho que isso é a maioria. A maioria daqui, que vive aqui, está fazendo um esforço muito grande para manter alguma sanidade mental, emocional, energética, mesmo física, mesmo que haja um favorecimento ou um aspecto ou outro, todo mundo está tentando manter e continuando. Então, é muito comum que a maioria saia em zonas nas quais o assédio ele é muito forte. E aí, entre saber e não saber o que está acontecendo, o que eu vejo é, toda experiência que eu tenho, lucidez, eu consigo lidar melhor e me desvencilhar dessas situações. E aí eu vou respeitar quem não quiser saber que existe essa essa outra realidade, que na verdade nem é outra realidade, essa parte maior da realidade na qual estamos inseridos, eu vou respeitar, eu respeito plenamente. Cada um tem que saber o quanto quer saber, definir, ir tentando ampliar o seu território de conhecimento. E sim, a questão é que quando você sabe um pouco mais, é muito difícil você não querer saber muito mais. Porque é aquilo de preciso compreender isso, e compreender significa exatamente envolver, até para tornar essa realidade um tanto maior, ainda menor do que a gente de verdade, aquilo que eu vivo falando aqui. Somos mais que nosso corpo físico, nosso corpo energético, espiritual, mental. Somos consciência para além disso tudo. Então, tudo dentro faz parte de regras do jogo. E a questão é toda essa de existe uma camada muito interna, que é o mundo físico, e existe tudo isso que envolve e influencia esse físico. E aí é muito interessante que nós saiamos da condição de vítimas ou de amparados, porque tem muito trabalho a ser feito mesmo. Imagina as pessoas que estão tanto além, que sempre vêm aqui dar uma aliviada, tentar ajudar os dois lados, tá? Quem é assediado e quem está assediando. Então, nós podemos mudar o nosso papel nessa situação, primeiro, saindo dessa condição de vítima e até sofrendo um pouco menos de influência, ou sabendo que há essa influência, para que vivamos melhor aqui e não nos tornemos um dia, por causa de desilusões, tristezas e não sei o que, nos tornemos os assediadores, o outro lado. Por causa de até aquela coisa do, sabe, do bullying, que é uma coisa que eu nunca fui a favor, de, não é bullying, não, como é que é quando você passa na faculdade, aí tem aquelas prendas que você tem que pagar, esqueci o nome,
Me fugiu o nome, eu não vou parar aqui para pesquisar, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. É uma coisa que todo mundo faz com quem entra, aí quem entrou depois faz com quem está entrando. E é basicamente isso que acontece de, espera, então faziam isso comigo, então eu vou fazer isso também. Entendem isso de se sentir no direito de, de passar para frente a dificuldade ou não faz sentido para mim. Mas para muitas pessoas fazem, é uma forma de equalizar ou justificar, ser justo na cabeça dela, ela ter passado por aquilo porque agora ela vai fazer aquilo. Isso acontece. Então, quando você tem essa compreensão de mudar isso, de falar, não, eu não vou me tornar isso. Você assume outro posto, que é o de ajudar esses dois casos, o que é muito mais interessante no meu ponto de vista. E aí, para concluir, eu acho que aqui ter um corpo físico é um treinamento muito interessante para isso no astral. Por quê? Como eu falei, o máximo que eles têm de acesso a gente é temporário. É um aproveitar porque logo depois a gente vai acordar. Hoje eu peguei esse, hoje eu peguei aquele. Eles vão pegando, pegando, pegando. Já passaram 4 aviões aqui hoje. Eu estou gravando isso aqui há 31 minutos. Mas nós temos um corpo físico que é um porto de segurança, né? Uma ancoragem para onde vamos voltar. É como se fosse um pique de jogos infantis, que a gente chamava de pique, né? Onde estaria salvo. Já jogaram isso? Enfim, a área onde você volta e pronto. Você sai, eles podem te pegar, corre, não sei o que, e você volta, pronto, tô salvo. Então você sempre pode voltar para cá, no corpo físico, e escapar desses seres. Em muitos aspectos. É claro que tem assédios no corpo físico também, mas eu acho que ter essa possibilidade de estar do lado de fora e perceber essas influências ajuda também quando estamos dentro do corpo, perceber essas influências e tentar fazer algo a respeito. Falo para vocês que faz diferença, viu? Às vezes eu sinto aqui e falo, não vou esmorecer, não vou dar brechas ou vou fechar essa brecha que foi aberta. Tem uma coisa que eu me coloquei, por exemplo, que eu sempre falo aqui de cuidar de todos os corpos, né? Eu faço exercícios físicos com frequência, mas eu passei a fazer todos os dias, porque eu fazia um dia sim, um dia não. Por causa da rotina. E eu falei, não, pelo menos meia hora todo dia eu vou fazer. Aí um dia eu faço um tanto mais, 50 minutos, uma hora, mas pelo menos meia hora tem certos exercícios que eu vou fazer. Porque parece que isso dá uma diferenciada na energia do corpo, também muda a vibração. Falo para vocês que eu já tive estado vibracional várias vezes fazendo abdominais. Eu não sei, porque eu acho que eu concentro, eu aprendi o exercício, eu não faço igual o Wolf lá, que você faz sem nenhuma contração, relaxamento total, é só exercício energético mental. Eu, pelas artes marciais também, né, aprendi a direcionar energia com o físico também, com concentração física. E quando eu fiz o curso, o exercício que eu tenho aqui no meu canal, né, da técnica energética que eu uso, é de mover energia numa quantidade limitada, que não passe de 40, né? 1, 2, 3, mas concentrando mesmo, sentindo a energia passar. E por isso eu tenho esses estados vibracionais, talvez fazendo abdominais, porque eu dou uma firmada aqui, diafragma, né? E isso faz diferença gigantesca para mim. De mudar como eu vejo o mundo. Parece que dá uma afastada nesses seres de uma iniciativa de não, eu vou fazer isso, vou fazer o melhor que eu posso. E muito disso está em cima do fato de eu saber que tem seres em cima de mim. Faz um mês que eu estou tendo muita dificuldade para fazer uma projeção lúcida. Eu tive essa noite de já me ver do lado de fora, mas sair a partir do meu corpo. Mês passado eu tentei umas 3, 4 vezes sair e perceber que tinham seres me segurando.
tentar me desvencilhar e não conseguir, ter que levantar no meio da madrugada, sentar, né, fazer exercícios energéticos para tentar expulsar esses seres, mas eles atrapalharam a minha experiência, porque para eles não é interessante que eu saia com lucidez. Já me vi fora do corpo no mês passado, percebi esse ser, tentei tirar umas 2 vezes, tentei tirar numa batalha, falei, não vou fazer nada enquanto eu não resolver isso aqui, não vou ficar com o ser aqui, mas não consegui, porque era uma moça que eu vou te contar. Essa tem convicção. E aí tem várias formas, é como se eles, parece que eles estão tentando domar um touro, que no caso somos nós, né, de ficar mais tempo grudado em cima da gente, que tem umas técnicas, e aí tem uma técnica de fazer acordar, induzir para acordar. Tem várias formas de fazer isso, de drenar um tanto mais de energia, concentra e dá uma chupada que te enfraquece de um jeito que é incômodo, que você nem quer estar naquela situação, seria melhor acordar. E aí eu tento continuar, mas é uma luta às vezes. Aí todo mundo vai falar aqui, reza, chama Nosso Senhor Jesus Cristo. Já fiz tudo isso, tá? No meu canal aqui tem vários registros de tudo isso. Tem coisas que funcionam em alguns momentos, tem coisas que não funcionam. Meu mover energia funciona muitas vezes não funciona. Rezar, chamar por seres que vão ajudar, às vezes não funciona. Por quê? Na minha opinião, faz parte de um treinamento também. Não podem ficar ajudando a gente o tempo todo, como eu disse. Senão não vamos sair dessa condição de amparados. Temos que começar a escolher também as nossas lutas, né? E não pedir tanta ajuda. E é uma forma de crescer. Crescer é ruim? É ruim. Em muitos aspectos. Oh, quem nunca, né, pensou, essa vida de adulto é difícil. Mas vamos ser crianças para sempre? Enfim, foi a conversa que eu trouxe para vocês hoje, para vocês pensarem em que lugar vocês estão nessa história, onde vocês querem estar, o que mais vocês querem saber, e cada um escolhe como tentar ampliar essa percepção, nem que seja considerando que existe sim essas influências, até para ser mais tolerante com o outro, com o familiar, um ente querido que pode ter mais influência ou mais abertura para esses seres. A pessoa tem muita coisa para lidar e ainda tem uma torcida contra ali ou direcionando ela para avacalhar relacionamentos e tudo mais. É uma forma de você respirar e também diminuir essa influência externa na sua vida cotidiana aqui. Tudo bem? Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Vamos conversando através dos comentários. Hasta!